Boa noite, meus amigos. Vamos harmonizando nossos corações nesse momento. Vamos esperar alguns minutinhos até que a gente possa ir apaziguando nossos pensamentos. Os amigos que forem assistir se acheguem. Daqui a pouquinho a gente começa, tá bom? Enquanto isso, a gente vai escutando aqui uma música, A Prece, de Tim Vanessa. Vocês podem me dando um feedback do som, por favor? Vocês estão me escutando bem? Como é que tá aí pra vocês? Quem tiver aí, se o Mauro tiver aí, puder só me dar um feedback do som, daqui a pouquinho a gente começar. Tá bom o som? Ah, maravilha então, viu? Vamos esperar só um pouquinho, tá bom, Sueli? Daqui a pouquinho a gente começa. Tá bom, né, Mauro? Maravilha, gente. Esperar só mais um minutinho e a gente dá início ao nosso bate-papo, nossa conversa, tá bom? Eu aprendo a ser melhor. A imagem tá boa também, né? Maravilha. Só ajeitando aqui. Bom, queridos, vamos fazer uma prece, né? Pra gente começar essa nossa conversa aberta, tranquila, sobre um tema que é muito legal. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. Tema que está completamente ligado ao nosso cotidiano. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma prece, tá bom? Vamos pedir a vocês que estão aí com a gente, Mauro, Sueli, e aos amigos que vão nos assistir depois, para que nesse momento a gente feche os olhos, ou propriamente de olhos abertos. O importante nesse momento é que a gente direcione os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para Jesus, nosso Mestre Celso, nosso guia e modelo, aos nossos amigos benfeitores de todas as horas, companheiros abnegados que circundam o plano espiritual, nos conduzindo às circunstâncias necessárias para o nosso aprimoramento íntimo. Amigos benfeitores que conhecem as nossas necessidades de vida mais profundas. A vocês, queridos amigos, entregamos o nosso pensamento, o nosso sentimento e nos abrimos sentimentalmente para mais uma palestra, para uma conversa aberta entre irmãos de seara espírita, de seara cristã, irmãos que estão dispostos, que já inauguraram dentro de si o caminho da nova era que tanto aguardamos, Mestre. Que Jesus nos inspire nesta noite, neste momento, para que consigamos fazer as reflexões necessárias, para que consigamos hoje abordar o tema da prece, das respostas de Deus que cotidianamente chegam para nós. Nos inspira, Senhor, para que possamos sair dessa conversa renovados. Que assim seja. Bom, queridos, vamos para mais uma conversa agora, nesse tema de hoje, que eu acho um tema muito legal de falar. É um tema que, de modo geral, todo mundo gosta de falar e também de ouvir sobre ele. E hoje a gente vai fazer aqui uma conversa
aberta, tá bom? Se vocês quiserem interagindo aqui pelos comentários, tô acompanhando. Vou lendo os comentários de vocês se vocês quiserem. Esse nosso mecanismo aqui que nós tivemos das lives, eu prefiro tratar isso muito mais como uma conversa do que propriamente como uma palestra, né? De modo que a gente interage aqui, fique trazendo naturalmente as reflexões que Jesus foi nos inspirando a fazer. Boa noite, Ana Anitta. Boa noite para você, viu? Bom, queridos, qual é o nosso tema de hoje? Oração e atenção. Esse tema, que é propriamente de um texto do Emmanuel, tá? Do benfeitor Emmanuel, que está no livro Coragem, ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Boa noite, Elcia. Um abraço, Elcia. Ditado pelo Emmanuel, psicografado pelo Chico. Oração e atenção. Mas antes de a gente entrar nesse texto, que a gente vai fazer uma leitura didática dele aqui, trazendo as reflexões necessárias para a gente ir acompanhando palavra por palavra do Emmanuel, para que a gente possa entender isso, oração e atenção. Então o Emmanuel já remete para a gente que depois de orar, a gente precisa de algo específico. Atenção. Mas para que atenção? Por que eu preciso ter atenção depois de orar? Depois de pedir algo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga. O Emmanuel vai contar isso pra gente. Mas antes eu quero contextualizar um pouco do cenário que nós estamos vivendo e por que eu gosto de falar tanto sobre esse tema. Para quem não sabe, eu sou administrador e criador da página Eu Espírito, @euespírito, lá no Instagram. Botei o nome aqui do lado do título da palestra. Onde a gente já vem ali tentando realizar um trabalho de propagação da doutrina espírita com uma linguagem muito simples. O meu intuito quando criei essa página foi, olha, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso levar o espiritismo para as pessoas com uma linguagem simples, rotineira e cotidiana. De modo que as pessoas consigam enxergar o espiritismo numa simples poesia que eu poste, na minha prática de atividades físicas, quando eu saio para a rua para correr, fazendo a comida, almoçando, jantando, nas minhas relações interfamiliares. Eu queria que as pessoas enxergassem espiritismo na minha vida cotidiana. A Elsa segue lá o Eu Espírito. Já conhece um pouco então a página, né, Elsa? E quando eu criei o Eu Espírito, principalmente eu quero contextualizar nesse cenário de pandemia, eu tive um boom de mensagens. Né? Quando a gente se propõe a falar sobre o espiritismo, a gente naturalmente abre um espaço para que as pessoas entrem em contato com a gente. Né? E principalmente desde o ano passado, né, no final de fevereiro do ano passado, onde a gente teve esse início de pandemia, muitos irmãos me procuraram pelo direct lá, né, para conversar, para pedir ajuda, me contando os seus dramas de variados aspectos específicos, mensurando os seus processos de dor, de provação, de expiações. E eu, naturalmente, dentro do possível, né, porque são muitas mensagens, tento ali de alguma forma oferecer acolhimento humano acima de tudo. Percebe? E a partir daí, quando eu comecei a receber essas mensagens, muitas mensagens, eu comecei a ver, caramba, essas pessoas estão vivenciando os processos naturais da vida de provas e expiações, que muitos de nós nos comprometemos a fazer antes de reencarnar, que todos nós nos comprometemos a fazer, né? Reencarnar para vivenciar esses dramas, resgatando o nosso passado, potencializando a nossa caminhada evolutiva, espiando e provando essas situações. E esses irmãos vivenciando essas situações se mostravam para mim em um processo de dor onde ficava difícil ver a luz no fim do túnel. Pessoas espíritas, pessoas umbandistas, budistas, católicas, protestantes, a maioria lá na página é espírita, mas eu tenho pessoas que me seguem de todas as crenças. Percebe? E eu estava percebendo que, caramba, esses irmãos, apesar de terem acesso às leis da reencarnação, da imortalidade da alma, eles estão vivenciando processos dificílimos durante essa pandemia e parece que a pandemia chacoalhou a vida deles. E tá difícil para eles ver uma luz do fim no túnel. E aí eu pensei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Deixa eu procurar aqui algum texto do Emmanuel. Deixa eu ver como que eu posso ajudar esses irmãos. E aí eu peguei o texto Oração e Atenção, que foi um texto de cabeceira para mim na minha vida particular, na minha vida pessoal.
Porque eu percebia que as pessoas me pediam ajuda, que as pessoas desabafavam comigo. E quando eu devolvia a situação para ela, quando a gente começava a interagir, eu perguntava a ela: você está orando? O que você quer diante dessa situação? O que você mais quer agora? Pede a Deus. Comecei a conversar com os irmãos e percebi que muitos deles não pediam ajuda. Não se sentiam merecedores de se colocar no templo íntimo de silêncio para orar e pedir ajuda à espiritualidade amiga, a Jesus. Percebe? E eu, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Preciso mostrar para essas pessoas que Jesus está próximo delas, na vida ativa, na vida ativa, no cotidiano, na rotina. Que existe uma espiritualidade amiga ao nosso redor, nos acompanhando nesses processos dificílimos de provas e expiações que nós vivenciamos. Eles estão aqui do nosso lado, apesar de que, em alguns momentos, quando estamos vivenciando essa dor, fique difícil a gente se lembrar disso. Né? Então parece que às vezes a provação chega, a expiação chega, e a gente esquece de tudo que nós estudamos. E esquecemos principalmente do nosso ponto, tema de hoje da nossa palestra, de pedir ajuda a Deus. Ah, mas Deus é o Deus universal, o fluido cósmico, ele está muito distante de mim. Ah, é? Será? O André Luiz nos diz que o fluido cósmico é o hálito de Deus, pelo qual Deus se manifesta para nós. Então nós estamos imersos em Deus, dentro e fora. Estamos imersos em Deus. A gente estuda sobre o poder da prece, sobre o poder da oração instantâneo, de se feito no movimento de sinceridade sentimental, atinge as zonas espirituais mais altas onde comungam os seres desveladamente compromissados em nos acompanhar a vida íntima, a vida existencial na Terra. Percebe? Eu percebi que esses irmãos não estavam lembrando desses processos. Tamanha nuvem espessa da provação que impedia que elas enxergassem sequer a possibilidade de, pela oração, pedirem ajuda. Então que fique já, meus amigos, essa primeira reflexão para nós. Que nos sintamos dignos de pedir ajuda a Deus, a Jesus. Então você está sofrendo? Então você está passando por um grande desafio na sua vida? Você perdeu o emprego? Você está passando por dificuldades financeiras grandiosas? Algum familiar seu desencarnou por vias do Covid ou de qualquer outro problema de saúde física? Você se separou de um cônjuge e está vivendo essa rude provação? Peça ajuda. Peça ajuda a Deus. Vamos ser humildes, tal como o apóstolo Paulo fez. Senhor, o que queres que eu faça? Percebe? A gente precisa entender que nós podemos pedir as coisas a Deus. Nós temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo para falar sobre pedir e obtereis. Capítulo 22, se eu não me engano, não me recordo exatamente agora. E para falar sobre esse cenário, tá? Contextualizando para vocês aqui a situação onde eu enxergava as pessoas incapazes de pedir ajuda, incapazes de reconhecer Deus presente na vida deles, na vida cotidiana. Entendendo esse cenário, eu falei, opa, vou pegar esse texto aqui, que me serviu bastante. Até hoje eu viro e mexo, pego ele para ler, para que eu recorde e não esqueça. Porque as pessoas precisam entender que Deus está presente na vida delas. Particularmente presente. Particularmente, todos os dias. E aí eu trouxe o texto Oração e Atenção. Como eu já falei do livro Coragem, ditado pelo Emmanuel, Psicografia do Chico. Oração e atenção, porque o Emmanuel vai falar sobre um ponto nesse texto que a gente muitas vezes não se preocupa tanto. A gente muitas vezes não se preocupa tanto. Então a gente se coloca no movimento de oração,
Quando nos sentimos confortáveis, pedimos ajuda a Deus, ou pedimos algo que queremos demais concretizar em vida, ou que queremos adquirir. Mas após a prece, a gente não percebe as manifestações sutis de Deus que chegam para nós. Porque nós estamos desatentos. E é isso que o Emmanuel vai enfatizar nesse texto. Para que nós tenhamos atenção após orar, após pedir algo a Deus, a espiritualidade amiga, a Jesus. E aqui a gente vai fazer uma leitura conjunta para que a gente possa perceber. Mas caramba, Patrick, eu pedi, ano passado eu fiz uma oração para Deus. Eu pedi tanto uma coisa, eu queria tanto aquilo, eu pedi a Deus com todo o meu coração, mas Deus não me respondeu nada. Ou aquilo sequer chegou perto de eu conquistar. Será? Será? Muitas pessoas falam que Deus silencia diante das nossas súplicas quando Ele não vai nos conceder muito bem aquilo que nós queremos. Será, meus amigos? O que fazer depois de orar e pedir? O que fazer depois de orar e pedir? Isso que o Emmanuel vai falar agora para nós. Ó, a Elcia está dizendo aqui. Geralmente pedimos, mas não percebemos a resposta de Deus. Exatamente, Elcia. Exatamente isso. O Ademário, ajuda-te e o céu te ajudará. Exatamente, Mauro. Como não damos importância ao que devemos? Pois é. Porque a gente vai ver que as respostas chegam. Mas vamos lá. Vamos começar a ler então? A fazer a leitura? Como é que o Emmanuel começa esse texto? Ele diz o seguinte para nós. Oraste, pediste. Ou seja, vamos fazer um ponto já aqui. Oraste, pediste. Ou seja, você pode orar. Você pode pedir. Percebe? Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Preciso acessar os dados. Calma aí, Tudo gente. bem. Calma aí que a minha Siri ligou aqui do celular. Perceberam o que o Emmanuel falou? Vamos repetir. Você orou? Pediu? Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações para recolher as respostas da divina providência. Porque às vezes a gente se coloca no movimento de prece, né, a gente está vivenciando aquela dura provação, aquela coisa que nos deixa inquietos, e a gente ora e depois fica, né, um pouco desesperado, inquietos. Então é isso que o Emmanuel está falando. Você orou, pediu? Acalma. Se desfaz dessa inquietação que te assolou a existência pela dor da provação. Percebe? Então, o primeiro ponto do Emmanuel, orou, pediu, asserena o coração. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Toda hora minha Siri tá ligando aqui. Deixa eu botar mais pra cá. Perceberam o primeiro ponto? E aí ele continua. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. Então, o que ele está falando aqui? Olha, não vai ter... Depois que você orar e pedir, não vai ter carnaval, não vai materializar uma série de espíritos benfeitores ao seu redor para dizer o que você tem que fazer. Não é isso que vai acontecer. Você não vai pegar um lápis para psicografar a resposta de Deus para você. Não é nada disso. Desnecessário aguardar manifestações espetaculosas. Porque, né, muitas vezes as pessoas esperam que Deus se materialize na nossa frente. Ah, mas eu não tive resposta porque não baixou uma luz aqui no meu quarto e me disse o que eu tinha que fazer. Percebe? Não é isso. Então, Emmanuel já desmistifica isso. Orou, pediu, asserenou o coração, se desfez das inquietações, mas não espera que aconteçam manifestações espetaculosas, para que você entenda a vontade de Deus na sua vida. E olha a comparação que o Emmanuel faz aqui.
Qual ocorre ao Sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Então o que ele está falando aqui para a gente, Emmanuel? Olha, o Sol, a milhões de quilômetros de distância, não precisa vir até o talo de erva que está aqui na Terra lhe rogando calor. Basta que o Sol mobilize os próprios raios para que a energia chegue até o talo de erva. Aí o que ele diz? Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Percebe a comparação? Compara os raios do Sol que atinge os talos de erva que aqui estão na Terra aos mensageiros de Deus que exercem os seus excelsos desígnios. É que o Emmanuel está falando. Então Deus conta com milhões de mensageiros. Ora e pede. Mais uma vez ele diz, ora e pede, de novo, enfatizando que a gente tem que pedir. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Perceberam? Algo virá por alguém ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Opa, opa, opa! Aqui a gente já tem um primeiro cenário de por onde chega a resposta de Deus. Entenderam? Orou? Pediu? Em seguida, presta atenção. Acalma e fica atento ao que vai chegar. Algo vai chegar por alguém, por alguma pessoa, ou por intermédio de alguma coisa que nos circunda a vida, que vai doar-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Então já perceberam. Né? Já perceberam. E aí ele continua. Em muitas circunstâncias, olha aqui, em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, porque Deus pode nos advertir e nos aconselhar. Então você vai ter hora que você vai pedir alguma coisa a Deus e a resposta de Deus para você vai ser uma advertência. Não tem jeito. Percebe? Tem hora que a resposta vai ser uma advertência. Ou vai ser um conselho. Que vai, ó, continua por aqui. Né? Ou segue nesse caminho. É isso que o irmão está falando. Em muitas circunstâncias, a advertência ou conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma no verbo de um amigo. Olha isso, gente, atenção. No verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa e até mesmo no simples cartaz que te cruze o caminho. Então vamos lá, gente. Vocês querem anotar aí? Como é que Deus se manifesta pra gente? Isso não é Patrick que está falando, não. Tá? É o Emmanuel. Olha como que Deus se manifesta pra gente. Olha como as respostas de Deus vão chegar na sua vida. Pelo verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa. Então, às vezes, você liga o Jornal Nacional, você liga um programa que você goste, você liga uma série na Netflix, aí vem aquele repórter, aquele ator, que traz uma fala que é exatamente uma resposta para aquilo que você precisava. Às vezes você abre um livro, tô aqui, ó, o Evangelho por Emmanuel, você vai fazer o Evangelho no lar, ou você vai fazer uma leitura, você abre o livro na página que era exatamente a resposta para a sua prece que você havia feito há um mês atrás, há um dia, há uma hora. Percebe? Percebe, meus amigos? No verbo de um amigo. Quantos de nós? Quantas vezes isso já não aconteceu com a gente? Você está triste, você está mal, você está precisando de uma resposta, de um direcionamento de Deus.
Aí chega um amigo, você recebe uma ligação de um amigo da instituição espírita, um amigo do trabalho. Aí ele te fala exatamente o que você precisava ouvir. Te fala algo que destrava uma equação que estava insolúvel na sua cabeça. Percebe? Então, olha os primeiros exemplos do Emmanuel. Para a gente trazer as respostas de Deus para o nosso cotidiano. Um simples cartaz que te cruza o caminho. Então, às vezes, eu vou contar a história para vocês. Então, às vezes você está passando, está dirigindo no trânsito, aí vem aquela frase inesperada: Jesus te ama. Você está mal, né? Tá triste, aí vem aquela frase. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho 28 anos, né? Eu fui jogador de futebol durante toda a minha infância, tinha uma rotina de treinos muito árdua. Eu me recordo que com 14 anos, 15 anos mais ou menos, eu que fui criado em berço católico, tá bom, gente? Eu não sou espírita de berço, tive toda a minha educação religiosa dentro do catolicismo, devo muito ao catolicismo. Mas vou contar essa experiência para vocês. Numa dessas idas pro treino, quando eu tinha ali em média 15 anos, eu lembro que eu estava dentro do carro e me cruzou um outro carro do lado do que eu estava e tinha um adesivo nesse carro. Tinha um adesivo nesse carro. Sabe o que estava escrito nesse adesivo? Estava escrito Leia Kardec. Leia Kardec. Aí eu olhei para aquele adesivo assim, eu adolescente, né? Tinha noção de quem era Kardec. Interessante, né? Leia Kardec. Mas nem me liguei. Nem fiquei preocupado e atento a quem era Kardec, não fui procurar. Tempo passou, não lembro quanto tempo exatamente, não sei se semanas ou meses. Indo pro treino mais uma vez, adivinhe um outro carro que passa do meu lado e qual adesivo estava nesse carro? Leia Kardec mais uma vez. Duas vezes. Adesivo de um carro, Leia Kardec. E isso numa época que eu estava começando a ter algumas experiências mediúnicas sutis. Estava começando a, caramba, o que é isso que está acontecendo aqui ao meu redor? Antes do sono, durante o sono. Não estou entendendo, não sei o que era um adolescente, né? Então, dois adesivos de carro Leia Kardec e eu não liguei. Não procurei. Até que passou mais um tempo e eu vi pela terceira vez, gente. Leia Kardec. No adesivo de um carro. 3 vezes. 3 vezes. Leia Kardec. Eu falei, caramba, agora não tem mais como. Agora eu preciso procurar, preciso saber quem é esse Kardec. Quem é? O que ele faz? Da onde que vem esse nome? 3 vezes. Um adesivo de um carro. Imagine. Naquela época eu não sabia que era Deus se manifestando diretamente na minha vida. Deus mudou a trajetória da minha vida por um adesivo de um carro. Uma trajetória inteira recalculada por um adesivo de um carro. Ali foi o ponto inicial para eu começar a estudar o Espiritismo. A partir dali as coisas começaram a acontecer. Então Deus mudou a minha vida por um adesivo de um carro. Podem imaginar isso? Podem imaginar isso? É o que o Emmanuel está falando. Num cartaz que te cruza o caminho. Então as respostas muitas vezes chegam para a gente num cartaz que nos cruza o caminho. Percebe? E ele continua. As respostas do Senhor às tuas necessidades e petições muitas vezes te buscam através dos próprios sentimentos, a te subirem do coração ao cérebro ou dos próprios raciocínios a descerem do cérebro ao coração. O que ele está falando aqui? Muitas vezes as respostas de Deus também vêm por dentro de nós, né? A gente faz uma prece, aí no dia seguinte a gente acorda com uma certeza, com uma elucidação que se manifesta pela nossa intuição, que por sinal é um dos lugares mais seguros para Deus se manifestar para nós. Percebe? Então muitas vezes também pode vir dentro de nós. A gente sente aquilo e sobe para o raciocínio, ou então a gente raciocina aquilo surge no nosso raciocínio e a gente desce para o coração para sentir, para ver se faz sentido. De cima para baixo ou de baixo para cima. Percebe?
É o que o Emmanuel está falando para a gente. Mais um lugar. Só que dessa vez ele falou do lugar interno, que Deus se manifesta para nós. E aí ele continua. Deus responde sempre. Opa, opa, opa. Tem gente que acha que tem prece não respondida. Tem gente que acha que tem prece não respondida. Olha o que o Emmanuel está falando aqui. Deus responde sempre. Então vamos acabar com isso. De que tem prece não respondida. Deus responde sempre. Seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé. Pelas vozes da estrada. Você faz uma prece, você começa a caminhar, você sai para sua rotina e começam a surgir coisas, situações, pessoas que vão te concedendo aqueles sinais que você quer. Pelas vozes da estrada, pela pregação da tua casa de fé. Então, no momento que você prega aquilo que você acredita, você pode estar dando resposta para alguém e recebendo a resposta para si mesmo. Esse momento que eu estou fazendo essa conversa para vocês, pode estar me surgindo diversas elucidações aqui que resolvam enigmas que estavam intrínsecos há muito tempo. Podem vir, a partir da minha fala, respostas para a prece que eu fiz ontem. Para a prece de vocês. Agora, é importantíssimo, meus amigos, que a gente aprenda a esperar. É importantíssimo que a gente aprenda a esperar. Porque as coisas não são no nosso tempo. Né? Então a prece que você faz hoje, a prece que você fez ontem, a resposta dela pode estar vindo aqui nos comentários dessa conversa, dessa palestra. Você pode encerrar essa palestra, desligar o computador, desligar o celular. Você pode receber uma ligação assim que terminar essa palestra. Mas as respostas também podem demorar um pouco. Podem vir daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 5 anos. Por quê? Porque às vezes você pede algo tão complexo a Deus que ele precisa mexer uma série de circunstâncias, de pessoas, para poder te ajudar a concretizar aquilo que você quer. Mas Deus nunca vai te deixar sem resposta, sem conselhos ou advertências, como o Emmanuel disse lá no início do texto. Então você pede alguma coisa, por mais que Deus saiba que você só vai conseguir conquistar isso daqui a 5 anos, nesses 5 anos ele vai te dando conselhos, vai te direcionando caminhos. Percebe? Pelas pessoas que vão surgindo na nossa vida, pelas vozes que surgem na estrada, por essas leituras edificantes que vão fazendo e traçam uma rota diária que precisávamos, por esses mecanismos que ele acabou de falar. Entende? É importante a gente saber esperar. A Elsa está dizendo exatamente assim. Já ouvi de uma amiga católica tradicionalista que muitas vezes as minhas postagens espíritas no Face já ajudou muito e trouxe respostas. Exatamente. Ademar, parodiando a esfinge. Deus nos diria: decifra-me e eu te soluciono. Que legal. Poético, Ademar, muito legal. Percebe, gente? A importância de saber esperar. Então você está pedindo algo que talvez demore a concretizar? Vai atento aos conselhos que Deus vai te dando, às conduções de caminhos. Ok? E ele continua: pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com a pessoa que se te afigura providencial para a troca de providências. Então, o melhor amigo que você tem, uma pessoa que você confie profundamente, dentro da casa espírita, dentro da sua família, você vai conversar com ela e ela te ajuda, te dá um caminho. Percebe? Deus se manifesta por ela. Nas palavras escritas, como já falamos nos livros, nas mensagens inarticuladas da natureza. Olha que lindo. As respostas de Deus para nós podem chegar pelas mensagens inarticuladas da natureza. Quantos de nós, em frente ao mar, em frente ao campo, né, no interior de algum lugar, não já recebeu inspiração que refez as nossas reflexões, os nossos pensamentos? Mensagens inarticuladas da natureza. Nas emoções que te desabrocham da alma,
ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Então vamos fazer outra pontuação aqui. Vamos fazer outra pontuação aqui. Eu falei sobre saber esperar, mas é importantíssimo que a gente também saiba pedir. Porque adianta eu fechar os olhos hoje antes de dormir e fazer preces de pedidos descabidos que revelem unicamente a minha vaidade humana? Então começo a pedir conquistas materiais desvairadas, sem motivo íntimo, sincero e real. Então será que Deus vai nos conceder? Tudo quanto Deus nos conceder vai ser um convite para o nosso espírito à observância do bem eterno. Então Deus só vai te conceder aquilo que revele uma necessidade íntima do seu espírito para a sua transformação. Deus não vai te conceder simples benefícios materiais, unicamente para beneficiar a sua mera vaidade humana. As conquistas materiais podem chegar, e Deus há de nos ajudar a conquistá-las, mas precisam, acima de tudo, serem equilibradas, revelando o desejo sincero de evolução do nosso espírito. Saber pedir. Saber pedir, gente. É importantíssimo. O que eu estou pedindo a Deus? Vamos fazer essa avaliação. O que eu estou pedindo a Deus? Percebe? Vamos avaliar. O que eu tenho pedido revela uma necessidade íntima do meu espírito? Estou pedindo um emprego? Estou pedindo um companheiro no campo afetivo, uma companheira? Eu estou pedindo uma aquisição material para que a minha família possa ter mais conforto? Agora, precisamos lembrar que Deus se manifesta para nós no caminhar. Né? Quando Saulo encontra com Jesus lá prestes a entrar em Damasco, Jesus diz para Saulo: entra-te na cidade e lá te será dito o que fazer. Então foi preciso que Saulo caminhasse para que a vontade de Deus chegasse até ele. Então não adianta a gente orar esperando que a resposta de Deus vai chegar na nossa frente sem que a gente faça nada. Isso não existe. Isso não existe, meus amigos. E aí ele continua. O próprio Jesus, agora ele traz o exemplo de Jesus. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vejam, então o Pai Nosso é uma oração pedido. Porque no livro dos Espíritos, na questão 659, os Espíritos nos dizem que pela prece podemos propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. E a maravilhosa oração dominical se encaixa na oração pedido. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então aqui ele está pedindo pão, o essencial, a alimentação. Perdoai as nossas ofensas. Ele está pedindo perdão. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação. Ele está pedindo ajuda. Né? Não os deixeis cair em tentação. E livra-nos do mal. Percebem a quantidade de pedidos? Mas faça uma reflexão nesses pedidos da oração dominical. Será que temos feito esses tipos de pedidos a Jesus? Olha que coisa linda dentro desses pedidos da oração dominical. Olha a essência desses pedidos. Isso faz toda a diferença quando pedimos algo a Deus. E ele continua. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. Aqui um outro ponto também muito legal. Então o problema da atenção é um problema, porque nós não temos atenção depois de orar. Jesus nos recomendou escolher um lugar íntimo para o serviço da prece. Um lugar íntimo dentro de nós,
que nos propicia uma prece sincera. Fora, pouco importa. Pode ser no seu trabalho, dentro da sua casa, no banheiro, quando você está tomando banho, quando você está jogando futebol, quando você está na rua, na academia, malhando. Isso pouco importa. O lugar é íntimo. E aí ele diz que enquanto o próprio Jesus demandava solidão. Por quê? Porque os apóstolos, você vai pegar o evangelho, você vê que os apóstolos acordavam de madrugada para pescar e Jesus já estava no monte orando. E pescador acorda cedo, vocês sabem disso, né? Os apóstolos acordavam cedo, acordavam e iam pescar. Jesus fazia o quê? Já estava no monte orando. Importância da oração, da atenção. E aí o Emmanuel, para terminar, ele continua. Recordemos o Divino Mestre. Olha que importante essa frase final do Emmanuel. O Emmanuel termina os textos dele de modo magnífico. Recordemos o Divino Mestre. Estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Deus nos atende constantemente. Todos os dias, a misericórdia divina chega até nós de forma invisível, de forma sutil, sem que muitas vezes, desatentos, passa entre nós despercebido o infinito amor de Deus. Infinito amor. Percebe? Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos. Silêncio. Equilíbrio íntimo. Para poder recolher essas manifestações sutis. É sutil, gente. Chega para nós de forma sutil. Se você não tiver atento, passa e você... Ih, perdi. Não vi. Agora, quando você faz esse silêncio íntimo que o Emmanuel está falando aqui, começam a surgir vozes de todos os lados. Então você liga o rádio, você vê uma resposta de Deus para você. Você abre o livro, tem uma resposta de Deus. Você liga para sua mãe tem... Percebe? Preciso equilibrar o coração. Imprescindível, tentando fazer silêncio no mundo de nós mesmos. Agora, esquecendo exigências e desejos, porque na medida que a gente ora e pede, a gente precisa esquecer. A gente não pode ficar exigindo para Deus sempre. Todos os dias exigindo aquele pedido. O nosso desejo. Você orou, pediu? Esquece. Acerenou o coração, ficou atento, mas deixa um pouquinho para lá. Deixa chegar agora. Não fica exigindo a Deus. Esquecendo exigências e desejos. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las. Olha aqui esse ponto. Reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor. Conquanto que, às vezes, de momento e em nossa visão limitada, pareçam contra nós. Então, o que ele está dizendo aqui? Esquece exigências e desejos, porque às vezes as respostas de Deus para você vai ser um não. Vai ser um não. E aí você vai precisar aceitar que esse não é o melhor para você. Porque nós somos os relativos pedindo algo ao absoluto que é Deus. Percebe, amigos? E esse é o grande desafio dessa mensagem do Emmanuel, que se encerrou agora. Saber aceitar os nãos de Deus quando chegam para nós. Porque vamos fazer uma avaliação agora. Vamos voltar 5 anos da nossa vida, 10 anos da nossa vida. Quantas preces nós já fizemos com a inocência de uma criança que pedia o que propriamente não era melhor para ela? Então muitas vezes a gente pede algo para Deus hoje, passa 1 ano, 2 anos e a gente vê, caramba, ainda bem que Deus não me concedeu aquilo. Ainda bem que Deus não me ajudou a voltar com aquele afeto que eu tinha terminado o relacionamento. Ainda bem que Deus não me deu aquele emprego de volta porque eu consegui um melhor lá na frente. Eu encontrei uma pessoa melhor para mim, para me acompanhar a trajetória de... Percebe? Então a gente precisa saber aceitar os nãos de Deus. E fazer uma reflexão para entender, poxa, o que eu estou pedindo que está em desacordo com as minhas necessidades evolutivas?
Percebem, amigos? E assim o Emmanuel encerra essa mensagem breve, onde já deu para a gente fazer algumas reflexões aqui. Então vamos trazer isso para a nossa vida cotidiana. Vamos tirar do livro, porque às vezes falta isso para o espírita. Tirar do raciocínio, tirar do livro e botar na nossa vida. A fé ativa, a fé que confia. A fé é confiança, que é o real significado de fé. Confiança. Então se você está passando por um problema na sua vida, se a provação entrou nas recônditas do seu coração, se a expiação está fazendo com que você derrame lágrimas, peça ajuda a Deus. Peça aquilo que você deseja, mas peça aquilo que reflita uma real necessidade do seu espírito imortal. Percebam? Percebe? Vamos pedir, vamos nos sentir humildes para pedir ajuda a Deus. E ter atenção, que é o ponto da nossa reflexão de hoje. Ter atenção para recolher as respostas sutis que foram chegando para nós. Porque neste momento de 1 ano e meio de pandemia, todos nós temos algo para pedir a Deus. Todos nós. Todos nós temos algo para pedir a Deus. Mas estamos preparados para aceitar as suas respostas? Pensem nisso, meus amigos. Pensem nisso e coloquemos a atenção no nosso cotidiano. Porque as respostas hão de chegar. Tal como o Emmanuel disse, Deus nos atende constantemente, irmãos. E para que a gente encerre, eu faço um convite a vocês. Faço um convite a vocês. Peçam hoje. Façam uma prece hoje, mais uma vez. Hoje, agora, quando a gente encerrar essa conversa, faça uma prece e pede aquilo que você quer, a espiritualidade. Mas faça uma prece sincera, num movimento de entrega, e peça aquilo que reflete uma necessidade íntima de evolução do seu espírito. Pede aquele aspecto material da vida. Pede ajuda para conquistar aquilo que vai contribuir na sua evolução. Pede hoje. Mas anota. Anota no papel, meus amigos. Dia 13 de julho de 2021, eu pedi tal orientação, eu pedi um conselho ou uma advertência em algo que eu quero muito para Deus, em algo que eu supliquei e solicitei. Anota. Anota. E vai anotando o que for chegando também. Vai anotando. Atenção nos próximos dias, nos próximos meses. Vai acontecer alguma coisa diferente. Alguma coisa que muitas pessoas acreditariam na conta da coincidência. Mas sabemos que a coincidência é a presença discreta de Deus nos ajudando, nos concedendo aquilo que desejamos. Anota. Ok, meus amigos? Obrigado pela companhia de todos. Um prazer muito grande estar mais uma vez aqui, a convite do Mauro. Obrigado pela presença da Elcia, da Li Peçanha, do Ademar. É Ademar o nome do amigo? Obrigado pela Ademário, isso, pela presença de todos vocês. Mauro, obrigado mais uma vez pelo convite. Contem comigo sempre. Aqui uns tempinhos já podem me convidar de novo que eu volto. Com o maior prazer, tá bom? Consigamos colocar em prática, meus amigos. Oração e atenção. Porque com as respostas de Deus, reconhecendo Deus presente em nossas vidas diariamente, fica mais fácil caminhar. Ou pelo menos menos dolorido. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, que tenhamos uma boa noite de terça-feira. Até a próxima.